Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a correção orientada da terceira semana do terceiro ano do ensino médio. E o tema de hoje é fundamental a vocês, porque trata de artigo de opinião. Então, assim, com palavras diferentes, é como se nós estivéssemos dizendo, olha, é a redação do Enem. Então vamos lá. O que é esse artigo de opinião? É um gênero textual que objetiva deixar clara a opinião do autor sobre algum tema. Normalmente, esse tema é algo atual da sociedade. No artigo de opinião, o autor pode escrever usando a primeira pessoa do singular, né? Além disso, o texto deve obedecer à variante formal da língua portuguesa. Então, tem que colocar as normas gramaticais certinhas, concordando sujeito com verbo, fazendo a concordância nominal, enfim. Há algo muito importante nos artigos de opinião: as estratégias argumentativas, já que o objetivo do autor é convencer o leitor de algo. Então, temos aqui desenhada a redação. Você, a respeito de um tema atual, aborda o tema, se posiciona diante desse tema, ou seja, apresenta a sua tese. Tese nada mais é que a sua opinião. Defende aquela tese através de estratégias argumentativas. O que são estratégias argumentativas? Dados estatísticos, às vezes um repertório cultural que aborde um livro que você já leu, um filme que você assistiu. Aí você vai trazer uma síntese daquilo, é uma estratégia sua para argumentar, para provar que aquilo que você está defendendo está correto e convencer o leitor daquilo que você está defendendo. Então vamos às atividades para ver como que isso aqui acontece lá na prática. Leia o texto e responda o que se pede. Texto do Jaci Venturi, né? Um dos maiores paradoxos atuais da humanidade é zelarmos tanto pela saúde e bem-estar de nossos filhos e pouco nos importarmos com a qualidade de vida daqui a 30 ou 50 anos. A terra não nos pertence. Ela foi emprestada de nossos filhos, advertiu um cacique indígena americano há mais de um século. Ademais, torna-se insensato e irônico. Nós, humanos, que nos proclamamos inteligentes, somos os únicos a promover o desequilíbrio natural. Existe uma relação direta entre as agressões ao ambiente e aos cataclismos provocados pela natureza injuriada. Conforme a estimativa da Organização das Nações Unidas, ONU, o aquecimento global tem provocado a cada ano 150 mil mortes e prejuízo de 70 bilhões de dólares. Em relação a 2005, a ONU também catalogou 360 desastres ambientais, dos quais 259 foram creditados à elevação da temperatura na Terra. O agravamento foi de 20% sobre o ano anterior. A Mãe Natureza é, a um só tempo, primitiva e nobre ao agir. É agradecida com quem a trata bem, além de ser espontaneamente dadivosa, bela e vivificante, porém pedagógica, ou sabe ser vingativa aos 6,5 bilhões de terráqueos. Se alterarem o equilíbrio natural, eu os arruino, diria ela. A sobrevivência de toda a humanidade está em perigo. É o momento de sermos lúcidos, de reconhecer que chegamos ao limite do irreversível, do irreparável, adverte o Comunicado de Paris, assinado por representantes de 40 países reunidos em fevereiro deste ano. Não há mais o benefício da dúvida. O ser humano é o principal indutor do efeito estufa, de furacões, tufões, secas, inundações, incêndios. De fato, a Terra lança gritos agônicos por meio dos quais clama por uma atitude não apenas compassiva, mas também proativa. Não basta que haja uma consciência ambiental. Não basta condoer-se com a morte dos ursos polares. A bem da verdade, o planeta será salvo não apenas pelos governos ou ONGs, nem pela nossa compaixão, mas pelas ações concretas de cada ser humano. É preciso agir, mesmo fazendo pouco, como o fabulativo beija-flor. Era verão e o fogo crepitava feroz na floresta. Sobressaltados, os animais se dividiram. Alguns fugiram para o grande rio que permeava a floresta. Outros se puseram a debelar o incêndio. Um beija-flor, nas suas idas e vindas, apanhava uma minúscula porção de água e arremessava sobre as chamas. O obeso elefante, mergulhado no rio para proteger-se do fogo, perguntou ao beija-flor: "Meu pequeno pássaro, o que fazes? Não vês que de nada serve a tua ajuda?" "Sim", respondeu o beija-flor, "mas o importante para mim é que estou fazendo a minha parte." Muito bacana, muito.
Identifique no texto lido as características presentes nele que o classifica como um artigo de opinião. Então aqui, a primeira coisa que nós temos que fazer é retomar quais são as características do artigo de opinião e já elencar cada característica exemplificando com trechos do texto que prove que essa característica está presente aí no texto. Quais são as características de um texto, de um artigo de opinião? A tese, uma das principais características. O que é tese? Opinião. Tem opinião nesse texto? Com certeza. Vou pedir até a vocês o seguinte, não confundam fato com opinião. Fato é uma coisa que ninguém precisa opinar, tá aí para todo mundo ver. Opinião é aquilo que a pessoa julga ser uma determinada coisa de acordo com as concepções dela. Então, quando ele fala assim, um dos maiores paradoxos atuais da humanidade é zelarmos tanto pela saúde e bem-estar de nossos filhos e pouco nos importarmos com a qualidade de vida daqui a 30 ou 50 anos. Observem esse trecho. Aqui, ele coloca isso aqui, que é um dos maiores paradoxos atuais. Muita gente pode falar assim, eu não concordo não, mas ele está afirmando isso aqui. Beleza, vamos dar uma lidinha aí para saber se aqui a gente acha uma opinião dele, né? Olha, peguem esse trecho aqui também, vocês vão ver que tem coisa aí que ele julga, tá? E aqui nós temos um outro trecho, que vocês vão ver que ele manifesta opiniões aí dentro. Então, pelo menos assim, o olhar de vocês, a direção do olhar de vocês para trechos já está bem orientada, acredito eu. Além da tese que eu citei aqui para vocês, tem também as estratégias argumentativas, que são coisas fundamentais. Então, acredito que sejam duas características fortíssimas que vocês podem levantar. O que são estratégias argumentativas? Até já expliquei lá no início, agora eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só que interessante. Ele trouxe um tema, vou riscar ele aqui todo, tá? E ele abordou esse tema trazendo aqui para vocês, existe uma relação direta entre as agressões ao meio ambiente e aos cataclismos provocados pela natureza injuriada. Então, olha, fiquem bem atentos, porque na parte onde a gente encontra adjetivos, são já principais indicadores de opinião, tá? Conforme estimativa da Organização das Nações Unidas, ONU, aí o que ele vai trazer aqui? Ele fez uma afirmação, ele precisa argumentar. Tem outras, mas eu já vou dar um exemplo para vocês, o seguinte. Essa parte que eu marquei é uma estratégia argumentativa. Por quê? Aqui nós temos dados estatísticos que comprovam que ele está correto. Então, para vocês entenderem, quando vocês colocam numa redação ou num artigo de opinião que tem o mesmo caráter, dados estatísticos para confirmar o que você está falando, exemplos também. Então, são todas estratégias argumentativas. Ele trouxe um trecho ali de uma fábula que fala do beija-flor. É uma outra estratégia argumentativa. Mas o que ele pediu? Características presentes nele que o classifica como artigo de opinião. As estratégias argumentativas. Vai lá e busca. O que tem nesse texto? Dados estatísticos. O que mais que tem aí que são estratégias argumentativas? Escrevam o que ele utilizou para provar que está certo. No número 2, o objetivo do texto é explicitar a opinião do autor sobre a natureza e os desastres naturais. Identifique e anote abaixo pelo menos um trecho que nos permite saber a opinião do autor. Está muito, muito, muito associado aí à questão da tese que eu expliquei a vocês. Aqui vocês vão encontrar trechos que têm opinião, tá? Do autor. Tem mais, observem. Aqui também vocês vão encontrar, aqui olha, tem trechos aqui que vocês vão perceber onde que ele coloca com clareza de quem que é a responsabilidade, o que está acontecendo, que ele avalia que está acontecendo e por que está acontecendo. Então, um trechozinho que mostra a opinião dele aí. No número 3, nós temos aqui uma charge importante. Charge, às vezes a parte verbal dela, tá? Que é aqui que nós temos, é menos importante que a não verbal, que é a questão da imagem. Então, observem, nós temos aqui, um equipamento, né, uma utilidade doméstica, e fazendo aqui o ventinho agradável, vamos colocar assim, a pessoa tranquila aqui, como se estivesse na praia, mas nós temos claramente um processo que aconteceu e que está muito reduzido. Então, olha, água por todas as partes. Isso aqui, será que dura muito tempo? Sei, né? Vamos lá.
O tema tratado na charge é semelhante ao que é tratado no artigo de opinião? Lá nós falamos de aquecimento global. E aqui? Semelhante? Então, sim ou não? Justifique utilizando trechos do texto de Jaci Venturi. É o primeiro. Então, beleza, não tá tão simples, porque vocês vão ter que justificar. Não tá e tá, né, gente? Então, a primeira coisa, como que vocês podem formatar essa resposta, tá? Tá perguntando se o tema tratado é semelhante ao que é tratado no artigo de opinião. Resposta completa. O que eu sugiro aqui para poder iniciar a resposta de vocês? O tema abordado na charge se assemelha ao artigo de opinião, se vocês acharem que sim. Vírgula. Visto que ambos retratam, o que os dois textos estão retratando? Coloquem aí, ponto final. Um exemplo disso é o trecho, 2 pontos. Agora eu vou mostrar uma coisa para vocês raciocinarem para compor aí o final da resposta de vocês. Olha lá, lá nós temos uma situação que não é difícil prever o final, né? Com aquilo ali já acabando, a pessoa lá tranquila, ela está correndo ali um risco de morte. Esse trecho, gente, eu sugiro que vocês leiam bastante. Aqui também está falando sobre a questão da sobrevivência. E na interpretação de vocês, daqui vocês conseguem retirar algo que justifique aquilo ali com clareza. Releiam com atenção, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir finalizar ali a resposta com correção. E a última questão é mega simples também. Escreva pelo menos 3 atitudes, pelo menos. Essa palavra pelo menos significa no mínimo 3, podem escrever mais, não pode ser menos de 3. 3 atitudes que podemos ter no nosso dia a dia para diminuir o aquecimento global. Gente, isso aqui nós temos milhares. Então, assim, pensa lá, o que faz esse aquecimento global? Olha, a queima excessiva de combustível. Então, nós vamos pensar, uma das coisas que pode reduzir. Por exemplo, vocês utilizam muito carro? Pensem aí comigo. Tem trecho que as pessoas podem, por exemplo, fazer de bicicleta. E mais, vocês estão numa fase que a mãe fala, fulano, apaga a luz, não sei o quê, menos tempo no chuveiro, olha a água. Enfim, já vejo até a mãe gritando, né? Então tem muita coisa aí. E lixo, nossa, gente. Então, isso aqui acho que vai ser tranquilo. Resolvam, mas respostas completas. Várias atitudes podem auxiliar na redução do aquecimento global. Dentre elas, 2 pontos e manda a resposta bonitinha aí, beleza? Olha, inscrevam-se no canal se vocês já não forem inscritos, obviamente. Compartilhem os vídeos, deixem os comentários aí para eu saber se ajudou, em que pode melhorar, tá? Beijos!